vamos aprender este lindo casaquinho. Sim, um casaquinho fofinho para você vestir as suas bonecas. Ó, deixar em exposição, ó, na sua loja, fazer um bonito para expor lá na feirinha. Fica muito bacana. Isso daqui dá para vestir as bonecas, dá para você fazer de lembrancinha um pouquinho menor. Durante o vídeo eu vou falar até quando que você faz para ficar menorzinho para lembrancinha. Dá para você partir do princípio dessa receita e fazer vestidinhos. E dá para você partir desta receita, entendendo a lógica, você faz casacos para bebês. Sim, eu ensinei até um macetinho lá. Então, assim, assiste o vídeo todo, de primeira, não faz nada. Primeiro assiste o vídeo e daí depois tira lá suas dúvidas que tiver comigo e daí que você começa a fazer. Eu vou usar agulha circular, essa aqui é número 2,5. Eu vou usar este fio aqui. E busquem usar fios fininhos para fazer coisas assim, tá? Coisas miudinhas. Não queiram fazer isso com fio grosso para ser para boneca, porque vai ficar muito grande. Eu também vou usar marcadores, que vocês vão ver no vídeo o tamanho da caixa que eu tenho. Então, no mínimo, são 8 marcadores para quem tá começando. A tesoura, a agulha... Aqui, ó, a agulha, vou usar um grampinho, vou usar um contador de pontos, uma agulha de crochê, botõezinhos e cola. Então, ó, são vários materiais, mas a maioria deles eu acredito que você deva ter por aí. Se você não tem os marcadores, vai lá no Insta, na minha lojinha, que eu tenho vários modelinhos no precinho, tá? O contador de pontos não é fundamental, mas te ajuda. Mas se você não tiver, você vai no papel mesmo pra deixar tudo igualzinho, principalmente as mangas. A tesoura é importantíssima, a agulha é importantíssimo, e isso aqui não precisa ser circular. Eu só fiz com essa daqui por conta de não ficar batendo na mesa. Mas podem ser agulhas retas. E a agulha de crochê é porque eu vou ensinar você a arrematar com agulha de tricô e com agulha de crochê. Digo para vocês, muitas dicas por todo o vídeo. Então, primeiro, assistam essa obra-prima que eu estou trazendo para vocês hoje. Não esquece de dar um like ali, não custa nada, né? Vamos começar com o quê? Colocando os pontos na agulha. Ó, cada um coloca do jeito que quer, certo? Certo. Então, aqui, ó, faço isso, isso e isso. O primeiro ponto já sai com 2. Agora, eu vou contar, tenho 3, eu vou contar até 22. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Eu não aperto e eu tento deixar todos mais ou menos próximos um do outro. Quem vai dar o tamanho da peça é a dupla agulha e fio. Não é o seu ponto que é apertado ou é frouxo. Já falei isso no crochê e no tricô é a mesma coisa,
Aqui eu sempre finalizo com um nozinho simplesinho, só uma vez. Então aqui eu costumo deixar um fio maiorzinho para bebês quando eu faço os casaquinhos de criança, de bebê, para quê? Porque deste lado aqui eu costumo pregar os botões. Em algumas peças eu uso o mesmo fio para pregar os botões. E daí deste lado é que eu faço as casas, tá? Eu vejo muita gente usando sempre esse lado para fazer a casa. Mas eu não vi sentido. Já que na maioria das vezes a gente bota o botão com o mesmo fio, então para que já não deixar um fiozinho aqui para isso? Então é muito mais lógico na minha cabeça, certo? Então aqui a gente vai fazer o quê? A tal da amostrinha, que é importante para você tentar entender a medida que você vai usar, principalmente para bonecas. Se você tá fazendo aí pela primeira vez, é importante. Como que eu faço o meu tricô e o meu malha? Quando aqui eu não tenho que costurar o começo e o final, este primeiro ponto da primeira carreira eu tiro, tá? Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês de finalização e de começo, para ficar um acabamento melhor. Então aqui eu peguei esses 22 pontos. Eu acredito que isso seja um tamanho bacana para fazer o casaquinho, mas a amostra é importante. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer metade da minha amostra em ponto musgo, que é o miojinho lá, e metade da minha amostra em ponto malha ou ponto jersey. Vocês notem que o meu tricô é diferente da maioria das brasileiras, tá? Mas ele é muito parecido ou igual o pessoal gringo. Dizem que esse tipo de tricotagem é tricô de preguiçoso. E eu, assim, eu amo ser preguiçosa e eu amo pessoas preguiçosas. Porque as pessoas preguiçosas sempre buscam um jeito mais fácil de fazer as coisas. Olha lá, tô no último ponto aqui. O que eu vou fazer sempre com o meu último ponto? Eu jogo esse fio aqui para trás e eu tiro sem fazer, tá? Agora, todos os primeiros pontos eu vou fazer. E eu vou fazer como? Sempre em tricô, sempre pelo lado da frente. Então, esse daqui eu vou fazer. Como eu tô fazendo metade da minha amostra em ponto tricô, eu vou fazer toda a carreira ainda em tricô. E eu quero que vocês reparem o que eu faço lá no final, que vai ser sempre a mesma coisa. No final, eu tiro o último ponto sem fazer, mas a posição do fio é importante para que dê o aspecto que vocês viram nessa amostrinha. Então, aqui de novo, todas as carreiras em tricô que vira o ponto musgo, ou miojo, ou ondulado, não sei, cada um dá o nome que quer. Então, ó, vou indo, a primeira carreira e a segunda é sempre mais chatinha de fazer. Mas eu não dou laçadas, então eu economizo um tempo astronômico. Ó, o fio tava aqui pra frente porque é tricô. O fio vai para trás e eu puxo o ponto sem fazer o último desse jeito. Quando eu viro o trabalho, eu vou sempre fazer esse primeiro ponto em tricô, ó, pela frente. Se eu quiser o resto fazer em meia, ok. Ou se a receita tá pedindo para fazer tudo em meia, ok. Mas esse primeiro ponto de borda sempre vai ser em tricô para você ter o acabamento. Então, eu vou continuar fazendo aqui umas 5 carreiras de ponto tricô
E depois, na mesma amostrinha, eu vou fazer tudo em jersey ou malha, para que eu consiga compreender bem o tamanho que eu preciso fazer na peça original. Então, aqui eu finalizei, eu fiz 6 carreiras. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho 3 cordões. 1, 2 e esse primeiro aqui que fica mais grossinho. Eu tenho 3 cordões de tricô, tá? Nas receitas geralmente tem isso. Então, eles vão explicar, então, assim, faça uma barra de tantos cordões. Tantos cordões é isso, são 2 carreiras de ponto tricô. Então, agora, olha lá meu fio, ó, porque eu tô deixando, vocês vão ver depois esse acabamento aqui, como fica legal. Então, agora eu vou fazer só carreira em meia. Essa carreira aqui da frente em meia e a carreira de trás em tricô, pra virar o ponto malha, o ponto jersey. Pra quem não tem muita prática, aqui, ó, esse fiozinho aqui diz que isso aqui é o direito do trabalho. Então, se aqui é o direito do trabalho, eu vou fazer as minhas carreiras em meia aqui. E no avesso, eu vou fazer as carreiras de tricô. Então, agora eu vou fazer mais umas 6 carreiras pra gente ter noção de como mais ou menos vai ficar o trabalho em relação ao fio, agulha e a boneca. E quando é para bebê, é a mesma coisa. Se você tiver as medidas, existe na internet as medidas padrão de bebês. Então, para recém-nascido, quantos centímetros tem isso, tem aquilo. Aqui, ó, eu só tiro. Para 2 meses, 3 meses. Então, assim, é só você procurar que você consegue achar. A primeira aqui é em tricô, independente, né? E aqui, o avesso, eu vou fazer tudo em tricô. Reparem que eu não dou laçada, nada, por quê? Porque o meu tricô é um tricô de preguiçoso e eu adoro. Vamos falar só um pouquinho de higiene no tricô. Você aí que faz tricô com o fio no pescoço, você já imaginou o que você não tá colocando nessa peça? Então, assim, se você faz tricô com o fio no pescoço, por favor, tente mudar esse seu hábito, tá? Então, eu sempre falei para as minhas alunas que não façam isso. Olha que gracinha que é esse ponto jersey, tá? Então, esse é o ponto meia, esse é o ponto tricô. Nas receitas, praticamente é isso daqui que você vai fazer. Só que vai ter o que? Vai ter laçada, vai ter... joga um ponto para cima do outro, vai ter ponto mate, mate simples, mate duplo. Mas o básico são esses dois aqui. Sabendo fazer esses dois, o resto é prática. É que nem no ponto de crochê. Fazendo saber o ponto meia, o ponto... Como é que é? O ponto baixo, ponto meia e o ponto alto, você não precisa fazer mais nada, é só trabalhar naquilo ali que você consegue fazer todas as peças. Lógico que daí tem as variações de ponto fantasia. Quando você vê assim o ponto fantasia, significa que é a receita daquele ponto que você vai utilizar no meio do trabalho, tá? Então, isso daqui já tenho 4 carreiras, vou fazer mais 2. E daí eu vou mostrar o arremate. Eu quero que vocês notem. Aqui eu fiz 5 carreiras, aqui eu fiz 6. Aqui parece que eu tenho mais carreiras, certo? Porque esse ponto, ele é mais abertinho. Então, isso às vezes pode fazer alteração numa receita. Quero uma coisa mais longa, maior, olha a diferença, tá? Como é que eu conto o ponto meia? Aqui dentro, ó, cada vezinho desse daqui, você vai contar. Então, aqui é 1 ponto, aqui é 2 pontos, 3, 4, 5.
Então, mais uma carreira, eu faço 6, que eu faço a mesma quantidade disso daqui. Isso daqui, cada musgo desse que aparece, quer dizer que eu fiz 2 carreiras, tá? Então, aqui eu tô no avesso, ó. Fica assim o avesso e fica assim o avesso do musgo. Esse aqui é o avesso do Jersey, esse aqui é o avesso do musgo, tá? Como que dá pra fazer o arremate? Com agulha de crochê ou com agulha aqui de tricô mesmo. Então, só tem uma diferença, que peguei 2 pontos pelo tricô, puxei e joguei esse daqui lá pra cima. Peguei 2 pontos juntos pelo tricô, tirei e joguei de novo. De novo. E assim você vai arrematando até o final. Então, eu vou fazer dessa forma, metade, alguns pontos aqui, e outros pontos eu vou fazer pelo meia. Para vocês observarem a diferença. Que às vezes você vai finalizar uma manguinha, um caninho de sapatinho, de um jeito, pela frente ou por trás, se você não tá sabendo muito bem como é que faz, você não consegue passar no pezinho, porque ele fica muito duro, ele não fica maleável. Então, aqui, ó, vamos fazer por trás. Então, eu fiz pelo tricô, com o trabalho do avesso, o arremate. Agora, vou fazer em meia, o arremate pelo avesso. Então, tudo isso altera o trabalho. Então, dependendo do jeito que você vai finalizar o teu trabalho, ele vai poder ficar mais maleável ou vai poder ficar sem mobilidade nenhuma, que você não consegue colocar o sapatinho no pezinho do bebê. E aqui o final, o último ponto coloquei os 2 ali, puxei aqui e corto o fio. E puxo por dentro e tá arrematado. Agora, vejam, essa diferença aqui e essa diferença aqui, tá? Então, metade eu fiz pela frente, por tricô, no avesso, e metade eu fiz por trás, no meia, pelo trabalho no avesso. Se você fizer o arremate pela frente, no direito do trabalho, vai inverter, só isso, tá? Então, eu sempre digo, façam esse tipo de acabamento aqui, porque esse daqui é mais durinho, é menos maleável. E esse daqui você consegue também fazer com agulha de crochê, que tem o mesmo efeito. Então, temos a nossa amostrinha. Ó, esse daqui é o casaquinho daquela boneca, tá? Tem uma numeração diferente, por quê? Porque eu usei 2 fios aqui. Então, eu usei o slim junto com o hair. E daí deu esse efeito que eu achei muito elegante. Agora, aqui eu deixei a bonequinha peladinha, por quê? Porque você vai pegar essa amostrinha aqui e vai medir aqui. Ó. Isso aqui eu consigo fechar. Posso fazer com mais, para caber nessa boneca, certo? Devo fazer com mais pontos? Devo. Então, aqui eu tenho 22. Eu colocaria mais 4 pontos, para fazer 2 de cada lado. Então, de 22 eu vou para 26, tá? Mas com o desenho vocês conseguem compreender bem o que isso significa. Então, deu para entender. E isso daqui, eu não posso colocar muito mais, porque vocês estão vendo que isso daqui, ó, esse ponto malha aqui, o ponto jersey, ele é maior que esse daqui, o ponto musgo. Então, eu quero só que fique ok para fazer a golinha, só as primeiras carreiras.
Então, nesse caso, eu faria o meu casaquinho, em vez de 22, com 26. Mas vocês conseguem visualizar que um casaquinho com 22 nesse tipo de fio aqui e em alguns fios um pouquinho maiores ficarão com um tamanho maravilhoso, por exemplo, para lembrancinha, tá? E para algumas bonequinhas, as mais miudinhas. Olha a diferença. Esse daqui eu acho que eu usei o quê? 26 ou 28, não lembro direito. Ó. Então, o bom da amostra é isso, que você consegue, quando você não tem muita prática, né? Você consegue entender bem que tamanho que é, sem ter que ficar naquele faz, desmancha. Não custa nada fazer o quê? 12 carreirinhas de tricô, tá? E capriche nos pontos para que eles fiquem sempre bem uniformes. Viu que tem falha? Viu que pegou o fio mascado? Quando eu digo pegar o fio mascado, é pegar no meio, assim, dos cabos. Não fica legal, tá? Então, costumem a fazer as coisas com capricho. Então, para começar o casaquinho, eu coloquei os 22 pontos. Vamos fazer com 22, porque é mais ou menos o básico que vocês vão fazer para lembrancinha. A gente vai fazer esse começo e o corpo do casaco todo nesse acabamento aqui. Então, esse daqui eu tiro e eu vou fazer uma carreira inteira de ponto tricô. Finalizando aqui a carreira de tricô, lembrem de usar o fio do novelo. Eu acabei de finalizar aqui a carreira com esse fio aqui. Tive que fazer de novo. Então, assim, o último ponto vai ser o quê? Vou passar o fio lá para trás e vou tirar da agulha. Aqui, a segunda carreira do casaquinho vai ser também em tricô. Aqui, o último ponto, passo o fio lá para trás e tiro aqui. Agora, a gente vai dividir esses 22 pontos como no desenho. Vamos tentar entender a lógica do tricô. Então, aqui eu terei 22 pontos. Ó, que desenho lindo. No ponto músico, certo? Que eu vou fazer uma carreira de ponto tricô, 2 carreiras de ponto tricô. Então, vai me dar isso daqui maravilhoso. Aqui eu tenho 22 pontos. O que eu vou fazer com esses 22 pontos? Eu sei que eu preciso deixar um tanto de ponto para frente, um tanto para manga, um tanto para as costas, um tanto para manga e um tanto para frente, que é isso daqui, ó. A frente, a manga, as costas, a manga e a frente. Então, você vai começar a tecer esse tipo de casaquinho, começa-se a tecer de cima para baixo, top down. Tem casaquinhos que você tece de baixo para cima, aí é outro vídeo, tá? Então, fazendo isso, essa conta aqui, o que você precisa se ater? Que entre aqui a manga e a frente, entre a manga e as costas, entre as costas e a manga, entre a manga e a frente, você precisa colocar um ponto para fazer o raglan. O raglan é isso daqui, é esse tipo de aumento com buraquinhos. Agora, eu não sei ao certo se o raglan é com buraquinhos ou é sem buraquinhos ou isso não interfere. Mas o raglan é, supostamente pelo que eu aprendi, é esse tipo de aumento aqui, tá? Então, eu preciso colocar um tanto de pontos aqui, aqui, aqui e aqui,
que nesse caso do casaquinho é 1 ponto, para que eu consiga dar a laçada na frente e dar a laçada depois do ponto. Então, aqui eu já tenho que ter o quê? 4 pontos para o raglan, tá? Na frente, o que eu preciso ter? A mesma quantidade de pontos aqui, eu preciso ter aqui, certo? A mesma coisa com a manga. A mesma quantidade de pontos eu tenho que ter com a manga, aqui e aqui. Geralmente, eu disse geralmente, as costas é a soma dessa frente com essa frente. Às vezes pode ter mais uma variação a mais, que aqui tenha de 1 a 3 pontos. Também aqui de 1 a 3 pontos. Isso varia quando você quer um casaquinho que transpasse mais assim, tá? Então, isso sim pode variar. Mas, esse jeito aqui é esse casaquinho aqui. Sem aumentos de pontos aqui. Então, se eu tenho 22, eu perdi 4, eu vou ficar com 18 pontos, certo? 18, 19, 20, 21, 22, vamos ter certeza. Porque eu já vi muita gente dando conta errada por aí nesses vídeos. Agora eu vou me preocupar com o quê? Eu vou me preocupar com a manga. Para fazer manga de casaquinho de boneca, eu sugiro que aqui tenham no mínimo 2 pontos. Então, eu posso colocar aqui 2 pontos aqui e 2 pontos aqui. Então, aqui eu já perdi menos 4 pontos das mangas, porque eu somei os 2 dessa manga e os 2 dessa manga. Então, eu vou ficar com 14 pontos. E é isso daqui que eu vou dividir por 2, que eu terei o valor de quê? Das costas e da frente. Ah, ok. Mas 14 divididos por 2 é quanto? É 7. Como é que eu divido 7 por 2? Por que que eu vou ter que dividir 7 por 2? Para fazer aqui as frentes, certo? Então, quando dá esse tipo de problema, as pessoas param e choram. Mas não, o que que você faz? Você vai pegar um número e vai jogar nas costas para que a frente fique com o número par. E as costas, não importa, pode ficar com o número ímpar ou par. Agora, as duas frentes tem que estar com o mesmo número. E para ter o mesmo número, precisa ser número par. Então, se eu tenho este 14 aqui, eu vou fazer o quê? Eu tenho 7 divididos por 14 divididos por 2 é 7. Eu vou pegar um ponto desse 7, aqui vai virar 6, que eu vou dividir por 2 e vai ser igual a 3, que vai ser o quê? Cada frente. Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Esse um ponto eu joguei pro 7 das costas. Então, o 7 virou 8. Então, eu tenho nas costas 8 pontos. Então, agora vamos conferir. Então, aqui, vamos fazer essa conta. Isso aqui, todos esses números aqui, tem que dar 22. Então, vamos lá. 3 da frente, 4 do primeiro raglan, 5, 6 da manga, 7 do segundo raglan. Aqui tem 8. 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15. Então, aqui eu tenho 15 junto com as costas. Aqui eu tenho 16 com mais um do raglan. 17, 18 com 2 da manga. 19 com mais um do raglan. 20, 21, 22 com 3 da frente. Então, deu ok? Deu ok. Vencemos a matemática? Vencemos a matemática. Então, é isso daqui que a gente vai fazer. Olha que desenho maravilhoso. É isso daqui que a gente vai fazer no casaquinho. Então, aqui eu tentei melhorar o desenho para vocês, tá? Que dá bem certinho o que a gente fez no outro desenho aqui, tá?
Então, aqui eu vou começar o meu ponto musgo, olha que beleza. E aqui vai sair isso daqui pra cá. Aqui tem um raglan, aqui tem outro raglan. Aqui tem um raglan e aqui tem outro raglan. E aqui é abertinho. Olha que maravilha! Aqui tem o punho, aqui tem o punho. Geralmente, o que que acontece? Faz ser ponto aqui, ponto musgo, nos punhos da manga e aqui para finalizar, ou ponto barra, que pode ser o 1 por 1, o 2 por 1 ou o 2 por 2, tá? Isso aqui eu vou explicar depois. E aqui a mesma coisa, aqui é o ponto musgo sempre. E daí a gente tem o tal dos pontos de borda, que sempre vai ser no começo do trabalho e no final do trabalho. Por quê? Porque se você fizer direto no ponto jersey, por exemplo, no ponto malha, esse ponto sozinho, jersey, ele enrola. Só que se você fizer este acabamento aqui, que eu ensinei para vocês, ele enrola muito pouco ou às vezes nada, tá? Então, temos um segredinho, um pulo do gato aqui, nhau, tá? Para vocês. Então, sempre vai ter o ponto de borda, o PB, que vai ser sempre pontos a mais na receita. Quando você estiver vendo ali uma receita, vai ter lá, PB, tantos PB é ponto de borda, que não faz parte do desenho que vai aqui no meio dos casaquinhos, tá? Você pode fazer desenho aqui, por isso que eu tô explicando isso. Então, para fazer casaquinhos de bonequinhas, é esta lógica. Para fazer casaquinhos de bebezinhos, é a mesma lógica. Aqui você vai só se basear mais ou menos que você precisa colocar na agulha, em vez de 22 pontos, entre 74 e 82 pontos. Então, você vai fazer esta conta aqui, ou de 74 até 82 pontos, isso nesse tipo de agulha 3, 3,5. E você vai ter que dividir isto para poder caber esses valores aqui, divididos dessa forma. Sempre lembrando que tem esse ponto aqui, que no mínimo são 4 pontos para fazer o raglan, 4 pontos no trabalho todo. Então, você vai ter 4 pontos para fazer o raglan e os pontos da manga. Então, começa pelos raglans e pelas mangas. Aqui é o raglan. Para manga, o que eu geralmente falo? Entre 9 e 12 pontos. Então, se eu tenho 9 pontos para uma manga, outros 9 pontos para outra manga. Então, eu vou ter 18 mais 4. Vamos lá, 18, 19, 20, 21, 22. Então, por exemplo, se eu usar 82 pontos, eu já tenho que diminuir 22 pontos. Então, aqui eu vou ter 0 e aqui eu vou ter 6. Eu vou ter 60 pontos para fazer o quê? As duas frentes e as costas. O que eu faço com isso? Divido por 2. 30 pontos para as costas, certo? Certo. E 30 divididos por 2 é quanto? 15. 15 pontos para uma frente, 15 pontos para outra frente. Entenderam essa salada? Eu espero que sim. Se não, volta o vídeo e coloca em slow motion para eu falar baleiês com vocês. Vai dar certo, gente. Não desistam. Com o nosso super desenho aqui em mãos, então o que vamos fazer? Vamos começar a produção do casaquinho. Lembrando que o casaquinho todo... Bati bebendo sua água. Então, aqui, seguindo essa nossa cola, esse desenho maravilhoso que eu fiz, lembra que eu falei do ponto de borda, certo? Nesta receita, nós teremos 3 pontos de borda. Então, esses 3 primeiros pontos da frente e da frente serão em tricô. O resto, todos eles na frente do trabalho, será em malha.
Então, sempre os 3 primeiros e os 3 últimos em tricô. O resto, tudo em ponto malha, tudo em ponto jersey, tá? Aqui vai aumentando, ó. Então, aqui ele fica coladinho no raglan, mas depois ele vai aumentando. Certo? Então, aqui, vamos começar com esses 3 pontos da frente, que agora serão apenas 3 pontos em tricô. Então, 1 ponto em tricô, 2 pontos em tricô, 3 pontos em tricô. Vou fazer o primeiro ponto, que é o raglan. Para eu fazer o raglan, eu tenho que dar uma laçada antes, o ponto e meia para o raglan, uma laçada depois. Agora, os 2 pontos da manga. Segura a laçadinha ali e faz 2 meias para a manga. A mesma coisa aqui, o ponto raglan. Então, é laçada antes do raglan, laçada depois do raglan. Agora, eu vou fazer os 8 pontos das costas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, eu tenho que fazer o quê? A manga. Fiz as costas, agora eu vou fazer a manga. Pra manga, eu tenho o primeiro ponto, que é do raglan. Laçada antes, o meia, laçada depois, e agora os 2 pontos em meia para a próxima manga. Eu tenho um ponto do raglan, laçada antes, um meia, laçada depois. E os 3 últimos pontos, que são de borda, fio para frente, 3 pontos em tricô, sendo que o último, você coloca o fio para trás e puxa isso daqui. Então, aqui nós já aumentamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, certo? O avesso, os aumentos são as laçadas, tá? Todo o avesso desse trabalho vai ser em ponto tricô, pela frente do trabalho, ó. Todos os pontos, inclusive as laçadas. Ó, ó lá uma laçada. Faço assim e ela vai ficar esse buraquinho. Eu gosto disso. Ó. E assim eu vou no meu tricô de preguiçoso. O último ponto, põe o fio para trás e puxo. Para ajudar, para não ter que ficar contando, você usa os marcadores de tricô. Aqui no Varal das Artes tem uma infinidade de marcadores de tricô que te ajudam muito nessa hora, tá? Então, ó, eles têm esse acabamento e eles têm esse acabamento. Aí vai ao critério do freguês aí, qual que fica melhor, certo? E vários modelinhos. Tem esses simplesinhos, tem os de... Olha, é um mais fofo, um mais lindo que o outro. Isso aqui tem tudo lá no Instagram para vocês adquirirem, tudo no precinho, hein? É tudo no precinho.
Mas não vale a pena comprar de pouquinho. Tem que comprar de muito, porque como é baratinho e tem o frete. Então, faz a sua compra aí para sempre ter um marcador perto de você. Como que eu coloco os marcadores? Ó, eu tenho aqui os 3 pontos que eu já fiz de borda, aí aquela laçada que vai se tornar um dos pontos da frente. Então, eu venho aqui e coloco entre os raglãs, que eu sei que é antes de cada marcador, eu tenho que dar uma laçada. E no ó, entre o ponto do raglan e no próximo é depois. Então, um é antes e um é depois. Aí aqui, ó, procuro aqui vai ser a manga, aqui tá o meu raglan. Então, um é antes e um é depois, tá? E daí isso você coloca na primeira e na segunda manga. Como eu não tenho a mais essa necessidade em alguns trabalhos, eu vou mostrar só aqui de um lado da manga para vocês compreenderem. Então, aqui, próxima carreira. O primeiro ponto, que eu sempre faço dessa forma. O segundo ponto, que faz parte da borda. E o terceiro ponto, que é também da borda. Agora, eu já tenho um meia, ó, que já não faz parte da borda. Laçada, pulo o marcador, o meia do raglan, pulo o marcador, laçada, os pontos da manga que estão aumentando, 2, 3, 4, laçada, pulo o marcador, o meia do raglan, pulo o marcador, laçada e aqui os pontos das costas. Então, é muito mais fácil você fazer com os marcadores quando você é uma iniciante, tá? Porque você pode perder o ponto que você tem que dar a laçada, o ponto do raglan. E daí acaba com o desenho, acaba com o trabalho. Ó, aqui eu já tô vendo que tem o buraquinho do raglan, eu sei que aqui é a minha laçada, o ponto raglan, laçada, os 4 pontos da manga, 1, 2, 3, 4, laçada, o ponto do raglan, laçada, começo aqui o ponto da frente, que é só um, e os 3 últimos pontos sempre em tricô, fio pra frente e 3 tricôs. E o último ponto é fio pra trás, sem fazer. Aqui, no avesso, tudo em ponto tricô. Tá balançando muito essa câmera? Eu vou trocar de lugar a câmera. Ó, tudo tricô. Cheguei aqui nos últimos pontos, lembrando sempre que o último ponto, o fio para trás, e você só joga o fio aqui. Então, ó, já está formando o desenho do casaquinho. Eu poderia fazer uma casinha de botão? Poderia, mas como o botãozinho é muito pequenininho, eu não preciso fazer uma casinha de botão aqui. Aqui, eu só depois eu prego o botãozinho ali, vocês vão ver, e ele vai entrar aqui, porque ele é pequenininho, tá? Vamos deixar pra mostrar a casinha de botão em outro vídeo, ó.
Próxima carreira, então, os 3 primeiros pontos de borda em tricô. Pontos em meia até o marcador. Laçada, pula marcador. O ponto do raglan, pulo marcador, laçada, os pontos da manga, laçada, pula marcador, o ponto do raglan, pula marcador, laçada, os pontos das costas. Laçada, ponto raglan, laçada, os pontos da manga, laçada, ponto raglan, laçada, 2 pontos em meia e os pontos de borda. O último ponto, fio para trás, puxo. E assim o casaquinho vai tomando o formato. O avesso do trabalho, todo ele em tricô. Então, aqui, olha só, a gente tem a manga, certo? 3, 6, 8. A gente vai fazer a mesma coisa até termos 12 pontos de manga. Isso daqui vai ficar para frente do casaco, isso daqui vai ficar para as costas. Então, os pontos raglan ficam para frente e para as costas. E esses pontos aqui que serão a manga. Então, eu vou continuar fazendo, eu tenho 8. Eu vou continuar fazendo até eu ter 12. Então, essa próxima carreira aqui, eu vou criar mais 2 pontos, eu vou ficar com 10. Faço a carreira do avesso em tricô e faço de novo, aonde eu vou colocar mais uma laçada aqui, eu vou ficar com 12 e a gente para. Ó, então aqui a gente parou por quê? Para vocês compreenderem como é que tá indo o trabalho. Então, é isso daqui, cadê? Aqui é a manga. É isso daqui que vai fazer você ir mais ou parar por aqui por total. Eu acho que isso daqui ainda é pequeno. Então, estou com 12 pontos aqui dentro do raglan. Dentro do raglan para fazer a manga. Eu acho que isso aqui é pequeno, porque isso aqui, ó, vai ter que virar, não é? Isso daqui, eu acho que é um bracinho muito fininho. E quando você faz isso daqui, por isso que para fazer casaquinho, a agulha circular, para você ter uma base de tamanho, para quem tá começando, pode ser mais fácil, ó. Você vira isso daqui, ó como é pequenininho, tá? Então, se quiser fazer pra fazer lembrancinha, é esse tamanho que você tem que parar, mesmo sendo pequenininho assim. Então, lembrancinha, ou então fazer varalzinho para aquelas porta-maternidade, aqui você para e você vai fazer os arremates. Eu vou dar uma continuidade a mais, eu vou trabalhando, eu nunca fiz o casaquinho, roupinha pequenininha assim, com esse fio. Então, eu vou dar uma continuidade a mais pra deixar ele um pouquinho maior,
tá? Então, agora eu tô com 12, vamos ver até quando que eu vou fazendo esse mesmo processo, eu não vou mudar nada. Eu vou fazer aqui os 3 pontos de borda em tricô, vou fazendo meia, laçada, raglan, laçada, os pontos da manga, laçada, raglan, laçada, pontos das costas, laçada, raglan, laçada, de novo o mesmo ponto das mangas, laçada, raglan, laçada, aqui à frente e os 3 pontos de borda, tá? É importante que vocês fiquem atentas sempre na quantidade. Então, o que tem aqui, tem que ter aqui. Não pode ser diferente, tá? Por isso que os marcadores, eles são bem importantes nesse começo de trabalho com o tricô. Então, eu sugiro sempre ter um kitzinho de no mínimo 8, para você fazer o raglan de um lado e os 4 pro raglan do outro lado, tá? Mais do que isso, não precisa de primeiro momento. A menos que você vá fazer desenhos aqui. Então, é bom ter o marcador, porque você delimita aonde que você vai querer os desenhos. Como nesse é um desenho simples, então, no mínimo 8 marcadores. Então, com este fio e esta agulha, eu acredito que eu deixando 18 pontos na manga, ó, raglan pra cá, raglan pra lá. Então, eu tenho 3, 6, 9, 10. 3, 6, 7, 8. Então, são 18 pontos para a manga. Se eu fizer isso daqui, olha, já dá uma manguinha bacana e considerável. Ó. O que não dá é para fazer muito se você faz poucos pontos no começo, tá? Então, tem que ter uma proporção, tá? Não dá pra gente fazer aqui, ó, 22 pontos como a gente fez, e daí abrindo, porque vai ficar esquisito, uma golinha pequenininha, e mais do que isso, eu acho que não fica legal, tá? Então, eu fiz o direito do trabalho, aqui eu tenho 18 pontos para a manga, e eu vou começar pelo avesso, fazer essa primeira manga aqui, tá? Então, é a manga direita. Eu vou começar a fazer essa manga direita. Então, eu tenho aqui 3, 6, 9, 10, 3, 6, 7, 8. Então, eu tenho 18 pontos para manga. Aqui eu tenho 3, 6, 9, 10, 11, 12. Então, no avesso do trabalho, eu vou tricotar em tricô 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Para me ajudar, eu vou colocar um marcador aqui. E agora eu vou tricotar 18 pontos da manga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, aqui o resto vai ficar para as costas. Lembra que eu falei que raglan, costa, raglan frente e raglan frente. Agora, virei o trabalho e pelo lado direito, eu vou só trabalhar os pontos das mangas. Então, eu vou trabalhar 18 pontos no direito em meia, 18 pontos no avesso em tricô, pela quantidade de carreiras ou de centímetros que eu ache interessante que uma manga deve ter. E aqui vai variar muito.
Porque pode ser manga curta, pode ser manga 3/4. Ó, o marcador ali, ó. Então, eu viro o trabalho e vou fazer mais 18 pontos em tricô. O nome disso é carreiras curtas, tá? Isso aqui a gente trabalha bastante no sapatinho de tricô de bebê. Então, eu vou assim, ó, fazendo uma no avesso tricô, no direito meia, até a hora que eu quiser parar. Viram? Que vai ser... Eu tô fazendo isso aqui agora, tá? Lembra que eu preciso de um dedinho de punho. Então, geralmente, é isso aqui, ó. Esse tanto aqui vai ter o mesmo tamanho da base do casaco. Isso se você quiser fazer um casaco como esse. Tem casacos que são mais compridos, por exemplo. Dá pra fazer vestido com essa receita aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês o vestidinho. Aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer uma quantidade de manga que suporte um braço. Ó, deu certinho aqui. O braço da boneca. Ou a quantidade que você queira. Então, agora é só assim. Eu vou esquecer por um momento todo o resto do trabalho e vou tricotar só a primeira manga, a manga direita do casaquinho. Nessa parte da manga, das duas mangas, é o único momento que eu vou tricotar tanto o primeiro ponto quanto o último ponto normalmente. Eu não vou fazer esse acabamento aqui. Eu vou tricotar no avesso, eu tricoto em tricô, e no direito eu tricoto em meia. Vim mostrar então, ó, como é que está ficando. Olha só. Lembrando aqui, ó, que esses primeiros pontos, o primeiro ponto aqui e o primeiro ponto aqui, ou no segundo, onde fica mais bonito, porque eu sou chata para arremate, eu vou usar para fazer a costura, tá? Então, olha que bonitinho que tá ficando. Posso medir com uma fita métrica? Pode. Mas periga, principalmente quem tá iniciando, periga o quê? Periga não ter a mesma quantidade de pontos na outra, tá? Então, para você se basear, até pode. Mas o bom é você contar as carreiras depois, tá? Então, depois eu vou contar, eu vou fazer mais um pouco. Aí, a gente conta as carreiras certinho, para vocês saberem como é que vai ser essa receita com esta agulha e com este fio, que tudo muda. Então, aqui eu fiz ao todo, desde aqui de cima, 37 carreiras. Aí, aqui, a partir daqui, são 23 carreiras, tá? Acho que já tá ok, depois que a gente vai ter certeza. Então, o primeiro é sempre mais para ver o que é que vai acontecer, tá? Então, agora a gente vai fazer o punho. O punho vão ser no máximo 6 carreiras. E as 6 carreiras de ponto barra. Eu gosto de fazer ponto 2 por 1. O que é 2 por 1? 2 meia e um tricô. Como eu quero que a barra fique um pouquinho mais apertadinha, nos tricô eu vou fazer uma diminuição. Então, é 2 meias e um tricô. Mas aqui eu vou pegar 2 juntos, porque eu quero que ela fique um pouquinho mais apertada. Então, eu vou assim até o final. Só nessa primeira carreira.
eu termino sempre com 2 meias. Se eu começo 2 meias aqui, eu tenho que terminar com 2 meias ali, porque eu vou usar 1 meia aqui e 1 meia aqui pra fechar a manga, pra costurar a manga. No avesso, vai ser o quê? Vai ser 2 tricôs e 1 meia. Vai ser o inverso do que eu fiz no direito da peça. 2 tricôs e 1 meia, 2 tricôs e 1 meia, 2 tricôs e 1 meia e finalizo com 2 tricôs. Então, aqui eu já fiz 2 carreiras. Olha o carro do sonho passando, freguesia. Aqui, vou fazer de novo. 2 meias. Um, 2 e 1 tricô. 2 meias e 1 tricô. 2 meias e 1 tricô, 2 meias e 1 tricô, 2 meias. O avesso, dois tricôs, 1 meia. 2 tricôs, 1 meia, 2, 1 meia, 2 tricôs, 1 meia, finalizo com 2 tricôs. Ó, já tenho um punhozinho. Agora eu vou fazer o arremate com a agulha de crochê, para vocês já saberem como é que faz. Com a agulha de crochê, pelo lado direito ou pelo lado avesso, que vai ficar a mesma diferença que eu mostrei aqui para vocês, vai ficar fazendo com agulha de crochê também, ó. Tiro da agulha e faço um ponto baixo. Tiro da agulha, um ponto baixo. Tiro da agulha. Então, a primeira manga está finalizada. Eu vou deixar um fio para que eu possa costurar. Então, geralmente, é o que? Eu deixo 3 vezes aqui o tamanho, para não ter problema de faltar. Eu não gosto de lidar com fio curto quando eu estou costurando. Aqui, eu vou só passar assim. E isso daqui é uma manguinha. Agora, eu preciso fazer a outra manguinha, tá? Vamos voltar aqui, ó, o que eu tenho na minha agulha? Eu tenho a parte da frente, eu não quero fazer essa costa ainda. E para eu não ter que cortar o fio aqui
tecer esta carreira, cortar de novo e daí entrar na manga, o que que eu faço? Eu só jogo pra essa agulha aqui. Tudo isso que eu tô fazendo aqui, ó, eu faço pros casaquinhos de crochê de bebê, tá? Então, eu vou jogar todos esses pontos das costas aqui para essa agulha, até a linha do raglan. Ó, o raglan vai para as costas. Aqui vai ficar mas sabemos que aqui tem que ter 18 e aqui tem que ter 12. Então, bora conferir, né? 3, 6, 9, 10, 11, 12. 3, 6, 9, 10, 3, 6, 7, 8, 18. Então, agora, eu vou pegar o fio que eu cortei. Se quiser colocar outro marcador aqui para não comer o fio. Vou deixar um tanto de fio, porque eu vou amarrar isso daqui lá na costura, vocês vão ver, ó, tá? Então, eu vou fazer do avesso. Então, aqui, ó. Coloco aqui o fio na minha mão. Coloco aqui e vou puxar só. Deixo esse pra cá. E vou, segura aqui para não se movimentar e vou continuar, ó. E vou fazer a mesma coisa, as mesmas 23 carreiras a partir dessa carreira aqui. Opa, aqui eu não gosto de mascar o fio, então eu fico prestando bem atenção nisso. Então, eu vou fazer 23 carreiras a partir desta carreira ou 37 carreiras contando desde aqui. Ó, o marcador ali. Então, esse aqui é o meu último ponto da manga. Viro o trabalho. Carreiras curtas por 23 vezes. Já fiz uma carreira. Vou para a segunda carreira. Ó, tem um anelzinho para ajudar. Zero anelzinho, eu tô na segunda carreira. E assim eu vou facilitando o meu dia a dia. Esse ponto aqui, ó, como ele é frouxo, faz o ponto frouxo. Quando você for virar o trabalho, já vou tirar esse daqui, é só puxar, ó. E daí, na hora de arrematar, vocês vão observar que fica bem arrematadinho e bem mais fácil. Então, agora eu vou para a terceira carreira. E eu vou assim até
a 23. Eu finalizei aqui as 23 carreiras. Eu fiz o punho. Então, as mangas estão ok, tá? Tem gente que já gosta de costurar aqui. Isso pode acontecer também. Mas eu vou deixar para costurar depois para fazer todos os acabamentos juntos pro vídeo. Agora, o que eu vou fazer, ó? Eu cortei todos os fios do novelo. Só tenho fios aqui para arremate. Eu joguei todos esses pontos para essa agulha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar com todos esses pontos para a outra agulha. Na direção certa, tudo certinho, ó. Repare que eu só vou voltar os pontos das costas, o resto não. Então, eu vou até a linha do raglan. Certo? Eu estava fazendo o avesso. Lembram que eu parei no avesso? Então, eu vou continuar toda essa carreira no avesso. E eu fiz assim por quê? Porque para não ter degrau, né? Aqui eu tenho tantas carreiras e aqui eu tenho menos uma carreira. Então, para não ter degrau, eu faço isso. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na manga. Aqui é o novo fio do novelo. Passo aqui. E crocheto. Tricoto em tricô até o final. Último ponto do raglan. Essa aqui é a frente. E eu simplesmente vou pegar esse ponto, junto bem ali, ó, para não ficar um. E continuo. Agora, você só vai tricotar o corpo do casaquinho. O nome disso, aqui pra cima, o que a gente fez até agora, pra cima do corpo do casaquinho, é pala. Então, nós tricotamos a pala, que é essa parte aqui, até a linha da axila do casaquinho. E agora aqui, ó, no direito, eu vou continuar 3 pontos de borda, sendo que o primeiro, 3 pontos de borda em tricô. E o resto, até os 3 últimos pontos, será em meia. A gente agora, nessa carreira, a gente vai juntar a manga, a outra manga, com o corpo do casaquinho. Aqui a gente já tinha juntado na carreira do avesso.
último ponto aqui e o primeiro ponto da frente bem juntinho. E eu continuo tricotando até 3 pontos antes do final. Dois pontos aqui em tricô. E o último ponto, jogo o fio para trás e coloco sem fazer. Então, ó, já temos um bom protótipo do casaquinho. E agora, o que que eu vou fazer? Avesso, tricô, direito, meia, até o tamanho que eu quiser, que geralmente é até aqui. Então, seriam o quê? 23 carreiras, certo? Eu volto quando estiver pronto. Nesse momento aqui, depois que eu faço esse avesso e eu volto pro direito, o que que eu posso fazer nessa parte para fazer uma graça? Fazer aumentos em toda essa carreira. Se eu fizer aumentos em toda essa carreira, eu vou dobrar o meu número de pontos e ele vai ficar levemente embabadado, tá? Então, posso fazer isso também. Eu, como tô mostrando o casaquinho, eu vou deixar essa ideia do vestidinho ou dos babadinhos para o outro vídeo. Tem uma outra dica aqui que fica todos esses fios aqui para eu arrematar depois. Então, para não me incomodar e eu só ficar com este fio aqui, eu pego todos os fios, inclusive os das mangas, e faço um bolinho, todos eles. E eu prendo com isso daqui assim, na peça. E eu só fico com esse fio para não me incomodar. Tá? Outra dica. Depois de fazer aqui as carreiras que eu achei, eu fiz daqui pra cá, eu fiz 15 carreiras só. Achei que ia ficar mais bonitinho do que muito comprido, tá? Voltei aqui para a frente do trabalho. Ó. E agora, eu vou fazer 2 carreiras de ponto tricô, só tricô, tanto no direito agora, quanto no avesso, que é o acabamento do casaco. Então, ó, só tricô até o final, e a carreira de baixo também, só tricô até o final. Ó, finalizei aqui as 2 carreiras e vou fazer mais uma carreira de ponto tricô para finalizar e depois vamos arrematar. Então, aqui tá finalizado uma carreira em tricô, ou segunda carreira em tricô e a terceira carreira em tricô. Estou no avesso. Aqui, ó, na nossa amostra, o que que eu fiz? Essas primeiras aqui, eu arrematei em tricô. Essas últimas aqui, eu arrematei em meia, pelo lado avesso. Eu quero esse efeito. Então, como eu estou do lado do avesso, eu vou arrematar em meia. 2 pontos juntos em meia, volta pra agulha.
2 pontos juntos em meia, volta para agulha. Dois pontos juntos em meia, volta para agulha. E assim eu vou, ó, as correntinhas tá para frente e esse efeito aqui vai ficar tá para trás, né? E o efeito vai ficar para frente. Aqui. E assim eu vou até o final. Ó. Aqui dá para fazer com o crochê, com agulha de crochê ou com agulha de tricô. Vai sair, vai ficar a mesma coisa. Então, aqui vocês notaram que eu comecei fazendo os arremates com agulha de tricô e depois eu finalizei com agulha de crochê. E deu o mesmo efeito. Aqui o fio não precisa ser tão comprido porque eu vou só arrematar. Aqui eu puxo esse fio assim por dentro. E tá pronto o casaquinho. Prontinho. Agora, vamos aos acabamentos. Para os acabamentos, agulha, tesoura, cola e botãozinho. Então, a gente pode começar pelas mangas. Fazer a costura da manga do punho para axila. Tem um jeito para quando a gente está começando usar um outro fio. Então eu vou mostrar esse outro jeito aqui do fio. Um fio de outra cor. O que que eu faço com esse fio de outra cor? Eu vou passar, ó, temos aqui esses pontos aqui. Eu vou passar o fio aqui, ó, do lado, numa linha reta, tipo um alinhavo, para eu não me perder aonde que eu tenho que arrematar quando eu estiver costurando. Aonde eu tenho que costurar, né? Quais pontos eu preciso pegar. Ó, dá para enxergar quando a gente abre o trabalho. Depois é só puxar o fio que ele sai, tá? Vou fazer só de um lado, mas para quem não tem muita experiência, faz dos dois lados, que fica mais fácil. Ou não, isso aí vai depender do teu grau de paciência
e o teu grau de experiência ao costurar. Então, aqui eu vou passar dentro desse primeiro ponto aqui, só dentro das argolinhas. E passo aqui dentro dessas argolinhas. E vou passar de novo desse lado de cá, as duas argolinhas, para já sair costurando os primeiros pontos. Ó, o fio tá aqui, supostamente ele estaria, né, até o final aqui. Então eu vou pegar aonde não tem o fio, eu vou pegar dentro dos pontos malha de um lado e de outro. Ó, eu vou pegar esse daqui aqui, esse daqui aqui. Não aperto muito agora, não precisa. Ó, eu pego só naquele fiozinho do ponto de baixo de um lado e do outro. Ó, o fio tá aqui, para você saber que é deste lado que você vai pegar. Então, o fio, na verdade, é para te delimitar e não deixar você pegar outra carreira de ponto. Porque isso acontece muito, principalmente em pecinhas pequenas assim, e daí fica muito feio. E desta forma, a costura acaba ficando invisível. E assim você vai até o final. Aqui, ó, eu terminei. Ó como fica bem invisível. E o último ponto aqui, eu vou juntar, ó, esse raglan aqui com esse raglan aqui. De novo. Tá? Jogo esse fio aqui pra dentro, que veio a ficar bem próximo do fio que eu usei para continuar o corpo. Então, aqui eu dou 2 nozinhos, pego a super cola aqui. Para fazer coisinhas de boneca assim, eu uso a sacola. Para fazer as roupas de bebê, eu uso aquela universal. E assim, é um pinguinho e é só no nozinho. Assim, não deixa a sacola passar para outro lado da peça, porque vocês vêm aqui, muda de cor, tá? Fiz isso, eu venho aqui bem juntinho. Ó. Então, primeira manga arrematada. Faço isso na outra
manga. Aí sobrou-me este fio aqui, eu puxo bem e eu vou arrematando aqui por dentro, entre os pontos, para que ele fique bem escondidinho. Não é porque é um casaquinho de boneca que tem que ficar mal feito. Vou fazendo assim. Aí, em algum momento, pro lado de cá ou pro lado de lá, onde que esconda bem, eu vou colocar o pinguinho de cola aqui, viro o fio pra cá e seguro para que ele fique o menos detectável possível. Porque se eu colocar um pinguinho de cola aqui, vai ficar duro, vai ficar estranho. Então, sempre esse fio tem que ser pra lá. Aí, aqui me sobrou o quê? Esse fio do começo do trabalho, do qual eu vou pregar um botãozinho. Primeiro, você verifica se vai passar a agulha. E aí, você coloca seu fio na agulha. Como o fio tá aqui em cima, pelo avesso, eu vou descer um pouquinho. Aqui, ó. Assim, assim. Desço mais aqui. E aqui eu vou colocar, não no meio, né, do fio, mas aqui, ó, entre uma carreira e outra. E volto aqui no mesmo lugar. E aqui eu dou um nozinho. Puxo bem. Pego a super cola. Coloco só um pinguinho no nozinho. Corto o excesso do fio. Venho deste lado, dentro do botão ali. E coloco mais um pinguinho de cola entre os fios. Para que ele fique bem preso. Como essa cola tem secagem super rápida, a gente já pode vir aqui, ver aqui, ó, bem aonde que vai ser, tipo, aqui. Tesoura fechada, ponho aqui e abro a tesoura. Olha que mimo! Ô, casa, quer colocar mais botõezinhos? Coloca mais botõezinhos, ó. Mas, assim ficou pronto o nosso casaquinho de bonequinha. Eu estou vendo por aí um pessoal cobrando cada casaquinho desse R$39. Mas eu também vi por aí, principalmente para as fãs da Blight, um casaquinho desse numa cartela
tipo com esse acabamento. Eu só vi que tem uma diferençazinha, que ele é um pouco mais, tem mais pontos aqui. Então é aquilo que eu falei pra vocês no vídeo, que dá pra não deixar ele reto, dá pra deixar ele trapézio, tá? Isso daí vai variar o modelo e a coleção. Você pode fazer coleções desse tipo de... O que é isso aqui? Pode fazer coleções desse tipo de roupinha. E eu vi na Blight, lá numa reunião de pessoas, uma exposição de Blight, pessoas cobrando um casaquinho desse, numa cartela bonitinha, R$80, tá? Então tem público para tudo. Agora eu só quero saber se vai caber naquela boneca. Eu não fiz para essa boneca aqui, porque este casaquinho já está decidido que vai ser esse o casaquinho desta boneca, que quem está me acompanhando no Insta sabe que essa boneca aqui está sendo feita para o porta-maternidade, que não vai ser na maternidade, mas vai ser no quarto da bichinha lá, da vovozinha, da minha netinha. Vai ser para ela. Então, não é esse casaquinho aqui, é aquele lá chique, de mohair. Então aqui, ó, eu acho que vai ficar pequeno para essa daqui. Mas, vamos ver. Olha. Eu tinha dito que eu ia trazer o vestido para vocês verem, mas o que aconteceu? Não sei, o vestido sumiu. O vestido verde da bonequinha da Anne, tá? Eu já postei lá no Insta, então deve estar por lá. Mas é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa que isso daqui, ó, tá? Então, assim, sem abertura na frente, faz aqui... Esse aqui é mais fácil ainda do que o casaquinho. Ó, costura invisível aqui... Então, a partir desta lógica, daqueles desenhos maravilhosos que eu coloquei para vocês, vocês conseguem fazer várias versões. Faz tempo que eu prometi trazer esse daqui, né? Então, para o ano que vem, para nossa programação de Natal, que a gente vai fazer o ano que vem, vamos ter a receita completa do anjinho e os truques do cabelo. Ó, coube até no meu mini manequim. Então, eu espero profundamente que vocês tenham gostado. E se vocês vieram até aqui o final, coloca hashtag casaquinho, que eu vou saber que você ficou até o último suspiro deste vídeo. Espero então que vocês tenham gostado mesmo, curta, compartilhe, que é só assim que eu vou conseguir fazer mais e mais vídeos para vocês. Que tal um vídeo a cada 2 dias? Eu dou conta, mas ó, não custa nada, né? Compartilhar, assistir as propagandas, me segue lá no Insta. Fiquei muito feliz. Mais um trabalho terminado com sucesso.